Salve rapaziada, trazendo pra vocês a teoria ganhadora da enquete feita na comunidade do canal, e ela é, eu em Dragon Ball. Peço que deixem o like e um comentário para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível. Bom, sem mais enrolação, vamos pra teoria. O ano era 2018, eu estaria junto dos meus primos na casa dos meus tios, no andar de cima com o computador ligado, assistindo uma das maiores obras de arte já criadas, o episódio final de Dragon Ball Super. Assim que terminássemos de assistir, estaríamos eufóricos, junto de metade da população do planeta. Eu estaria pensando enquanto descia as escadas. Se fosse eu nem precisava de tudo isso, resolvia rapidinho, porém, o universo conspiraria contra mim, e tropeçando no meu próprio chinelo, eu encontraria meu fim ali mesmo. No mundo de Dragon Ball, algumas mudanças seriam feitas. Quando Vegeta chegasse na Terra, ele continuaria perdendo para Goku, mas ao invés de ir embora com sua nave, ele acabaria por desmaiar e ser cuidado na Terra por Bulma. Ao acordar, ele ficaria com muita raiva pela derrota, mas por consideração ele não mataria todo mundo ali, apenas chamaria sua nave e iria até Namekusei. Já em Namekusei, ele se encontraria com Bulma mais uma vez. Dessa vez, Dodoria estava quase desferindo um ataque de ki que mataria ela, Kuririn e Gohan, e por já estar com vontade de matar Dodoria, ele acabaria o fazendo, acabando por salvar a vida deles, mesmo que não fosse o objetivo principal. Alguns momentos depois, as forças especiais de Neo estariam tocando o terror em Namekusei, com Gudo quase matando Bulma de novo, e como o objetivo de Vegeta era o matar, acabaria por salvar Bulma de novo, construindo uma imagem menos amedrontadora mesmo que sem querer. Tudo aconteceria normalmente, Goku lutaria com Frieza, despertaria o Super Saiyajin e mandaria todos de volta para a Terra. Por não ter mais para onde ir, Vegeta ficaria pelo planeta, e por Bulma ter uma imagem diferente dele do que tinha antes, começaria a se aproximar antes do que na história original. Assim, quando Trunks viesse do futuro e Goku e Frieza chegassem do espaço, Bulma já teria um bebê em seu ventre. Alguns poucos meses depois, um choro de bebê poderia ser ouvido na corporação Cápsula, mas eu também ouviria esse mesmo choro, percebendo depois de um tempo que esse choro era meu. Eu estaria extremamente confuso e assustado, afinal em 2018 eu era bem novo, então tudo aquilo me assustava. Meu corpo estava diferente, pequeno e fraco. O ambiente era estranho, mas as peças começariam a se encaixar em minha mente quando o médico me colocasse ao lado de Bulma. Meu pequeno Caim, você é tão adorável. Diria Bulma com uma voz cansada. Mas o que está acontecendo aqui? Eu pensaria, já começando a me acalmar um pouco. Algum tempo se passaria, eu estaria com uma coberta nos braços de Bulma quando a porta se abriria, com Vegeta com uma expressão levemente confusa, mas ainda séria. Ele teria sentido um ki consideravelmente alto, mas que teria sumido. Ele olhava para mim com uma expressão séria e curiosa, sem falar nada. Eu estava olhando para ele com os olhos brilhando, afinal meu personagem favorito de Dragon Ball estava bem na minha frente, e ao que tudo indicava, ele era meu pai. Ele não é lindo, Vegeta? Perguntaria Bulma. Vegeta, mesmo que já vivendo na Terra, ainda não teria amolecido o suficiente para demonstrar esse tipo de emoção tão abertamente, então, ele apenas viraria as costas e sairia da sala, mas assim que a porta se fecha, ele daria um leve sorriso. Se aquele que veio dessa criança, o potencial dele é no mínimo de classe alta. Pensaria Vegeta, mesmo ainda fechado, estava minimamente feliz. Eu estaria cansado, então, mesmo sem minha vontade, começaria a dormir. Com os olhos fechados, minha vida começaria a passar diante de mim, se afastando mais e mais, até que eu acordo, olhando pro teto de um quarto escuro, assustado, com algumas lágrimas descendo dos olhos. Eu sentia como se tivesse acordado de um longo sonho. Um sonho que aos poucos fui esquecendo o conteúdo, lembrando apenas de pontos impactantes, alguns nomes, aparências, ações, mas de alguma forma incompleto. Eu sabia que eu não era um simples bebê, mas não conseguia me lembrar o que eu era de verdade. Olhando ao redor, eu me veria em um berço, e de repente, algo passaria em minha perna, me dando um susto, mas olhando para baixo, uma cauda marrom. Eu tentaria mover ela, e conseguiria em partes, de forma desengonçada, como um bebê elefante mexendo sua tromba. De repente, a porta abre, com Bulma entrando, dando um bocejo. Nossa, eu precisava mesmo de um banho. Diria ela, indo até a lateral do berço, me olhando com um sorriso no rosto. Você é tão adorável, tão pequenininho.
Ela fala, enquanto daria um beijo em minha testa. Eu estaria levemente desconfortável, afinal, minha mente estava repulsando estar tão pequeno instintivamente, mas aquele beijo faria eu ficar calmo, olhando para Bulma com curiosidade no olhar. Time skip de 4 anos. Eu já estaria maior, correndo por toda a corporação cápsula com minha cauda balançando de um lado pro outro. Meu nome seria Caim, o primeiro filho de Vegeta e Bulma, e nesse momento eu estaria correndo para ver meu irmão mais novo, Trunks, que teria acabado de nascer. Minhas memórias da vida passada estavam bagunçadas em minha mente, como se eu tivesse visto coisas, mas há tanto tempo atrás, que só consigo me lembrar se me falam algum gatilho, ou até mesmo vejo. Minha relação com Bulma e meus avós era ótima, todos seriam extremamente amorosos e cuidadores. Já com Vegeta, ele seria rígido e sério, não demonstrando sentimento quase nunca, ou tentando agradar, mas sendo de alguma forma protetor comigo. Goku teria ido nos visitar algumas vezes para me conhecer, e Vegeta teria ficado do lado o tempo todo para garantir que ele não fizesse nenhuma besteira comigo que ainda era um bebê. Nesses anos, eu teria aprendido a sentir que, afinal não tinha muito o que fazer enquanto bebê, apenas ficar deitado olhando para cima. Eu iria para o quarto onde Bulma estava, já com Trunks nascido e dormindo. Eu olharia para ele, pequeno e indefeso, mesmo que eu também pudesse ser descrito desse jeito. Algumas semanas se passariam, Bulma teria me acordado. Filho, acorda, temos que ir para um lugar importante. Ela diria. O quê? Aonde? Eu diria bem sonolento. Você vai ver, não posso deixar você e seu irmão aqui sozinhos. Ela explicaria, assim, eu me trocaria, tomaria café e iríamos em uma nave da corporação até algumas ilhas do leste. Nos encontraríamos com os outros guerreiros e em uma montanha ao lado de uma cidade, e só de ver aquela cena, algo em minha mente ativaria, lembrando que ali apareceriam os androides. Olha só quem chegou! Diria Goku, andando em nossa direção. Eu olharia para ele feliz, por ele ser aquele tio legal que aparece de vez em quando, então acenaria para ele. Você tá enorme, Caim. O Vegeta não tá te esticando não, né? Ele perguntaria, se virando para Trunks depois disso, tendo a mesma cena do anime, deixando Bulma confusa sobre como ele sabia o nome de Trunks, mas desconversando, ele diria para irem procurar os androides. Eu, Bulma e Trunks ficaríamos dentro da nave enquanto todos se separaram para procurar, e de repente uma memória de Yamcha sendo quase morto pelo Dr. Gero surgiria em minha mente, me deixando confuso com aquilo. De repente, uma explosão na cidade alertaria todo mundo, e no centro, a exata cena de Yamcha sendo quase morto que eu tinha lembrado. Como eu não podia me envolver, afinal era muito pequeno e mal sabia controlar que, mesmo que eu implorasse, não poderia me envolver nesse conflito, então tudo seguiria como na história original, com Goku lutando contra o Android 19, sua doença no coração se agravando, Vegeta chegando e resolvendo, mas Dr. Gero continuaria escapando destruindo a nave que estávamos, mas Trunks do futuro surgiria, nos salvando e ficando confuso com minha presença ali, pois em seu futuro ele era filho único, mas deixando isso de lado, nos deixaria em segurança e iria dar suporte aos guerreiros, mas mesmo assim, Dr. Gero desperta os androides 17 e 18, sendo morto pelo 17, que posteriormente também acorda o número 16, e depois disso, acabando com os guerreiros e sem muita dificuldade. A partir daqui não haveria muitas mudanças, afinal eu ainda era pequeno, fraco e não tinha minhas memórias direito, então apenas conseguiria ser um espectador de tudo, tendo lapsos de lembrança quando o seu apareceria, e vendo que todos estavam apreensivos e querendo ficar mais forte, eu pediria para Vegeta me treinar na sala do tempo, mas Bulma proibiria, deixando que o treino acontecesse mais do lado de fora, e assim seria feito, enquanto ele não estava na sala do tempo com Trunks, ele estaria me treinando, ensinando a usar o Ki, a voar e esse tipo de coisa, comigo aprendendo bem rápido por já ter treinado Ki antes. O torneio do Céu começaria, e eu iria escondido de Bulma junto com todo mundo, mas me mantendo longe a mando de Vegeta, que por ter passado vários anos na sala do tempo com Trunks e alguns anos comigo, estaria levemente mais cuidadoso, mas nem um pouco carinhoso ou algo do tipo. Eu assistiria tudo, a luta de Goku com Seu, posteriormente a de Gohan, com ele virando Super Saiyajin 2 e espancando Seu, porém, um lapso de memória surgiria, Seu tentaria se explodir e Goku iria se sacrificar para evitar a destruição da Terra.
Eu voaria em direção ao campo de combate para tentar impedir, mas assim que eu chegasse minimamente perto, Cell já teria começado o sistema de autodestruição. Assim, Goku continuaria se sacrificando, deixando todos ali com um nó na garganta, especialmente Gohan. Eu me ajoelharia, lembrando de alguns momentos felizes que tive com Goku. Ele era parte da família para mim, e ver ele morrer teria deixado um vazio no meu peito, ainda mais para uma criança de 4 anos. Eu apenas olhava onde ele esteve pela última vez, derramando algumas lágrimas. Eu estaria abalado mentalmente, afinal era apenas uma criança, e ver aquilo me deixaria muito triste. Porém, Cell retornaria, e mataria Trunks, meu irmão que tinha se aproximado de mim nesses últimos dias, além de ter o pequeno Trunks que esse sim era meu irmão de sangue. Então ver ele morrer acarretaria em Vegeta extremamente irritado, partindo para cima de Cell, mas sendo quase morto, com Gohan tendo que sacrificar seu braço para salvar ele. Eu veria meu irmão morto com um buraco no peito ao meu lado, e meu pai extremamente ferido perto de Cell. Eu começaria a respirar de maneira pesada, hiperventilando, começando a ficar desesperado, com medo e triste. Segurando a mão de Trunks, o sentimento de tristeza e impotência começariam a mudar em minha mente. Um instinto destrutivo começaria a se manifestar em minha mente, transformando todo aquele sofrimento em raiva e ressentimento contra Cell. Cell deve morrer, diria uma voz monstruosa em minha mente, e em um susto de raiva, a atenção de todos que estava virada para Cell seria puxada para uma explosão de poder imensa logo atrás deles. Não era no mesmo nível de Cell, mas forte o suficiente para tremer o local e deixar todos confusos. A fonte daquele poder seria eu, que emanava uma aura verde pelo ambiente, deixando até mesmo Cell impressionado. Eu gritaria, fazendo o ambiente se rachar e tremer. A aura verde que emanava de mim preenchia o ambiente. Vegeta, que estaria quase desmaiando, olharia com surpresa e confusão para seu filho. Durante os treinos aquilo não aconteceu nenhuma vez. Então o que seria aquele susto de poder de repente? Era diferente de um Super Saiyajin, mas ele não sabia explicar o que era. Gohan olhava para trás, também surpreso com aquele poder, lembrando de si mesmo mais novo quando Raditz veio à Terra, mas aquilo era diferente, era algo muito mais explosivo. Cell observava curioso, não era uma ameaça real, mas ainda assim era algo novo. Parece que seu filho é muito interessante, não é, Vegeta? Ele diria com certo deboche. Eu vou acabar com você. Eu gritaria, tentando me levantar para partir para cima de Cell, porém, meu corpo não estava preparado para tanta pressão, então começaria a colapsar em poucos passos. Eu me ajoelharia, enquanto aquele poder começava a sumir, e então, eu desmaiaria, mas o ambiente ainda tinha marcas claras daquele poder. O chão demoraria alguns segundos a mais para parar de tremer, e a corrente de ar do ambiente se manteria por um bom tempo. Apesar dessa cena inesperada, o destino da Terra estava em jogo, então, Gohan e Cell se focariam novamente um no outro. Assim, a batalha continua e encerra da mesma forma que a história original, com Goku no outro mundo ajudando Gohan em um Kamehameha, assim, conseguindo de uma vez por todas eliminar o monstro Cell. Todos voltariam para o tempo de Kami-sama, com todos sendo curados por Dende. Eu começaria a acordar, o céu estava escuro e um brilho vinha da frente, e olhando, eu veria um dragão verde oriental gigante. Era Shenlong. Seu pedido foi realizado, agora, vocês têm mais 2 desejos. Diria o dragão. Então, Trunks começaria a levantar, curado novamente. Eu correria para ele, dando um abraço e começando a chorar. Tudo continuaria normal, Trunks voltaria para o futuro depois de alguns dias, resolvendo as coisas por lá, enquanto eu receberia uma bronca das boas de Bulma por ter ido para onde Cell estava sem permissão. Depois disso, Vegeta me chamaria para sua sala de treino privada. Me chamou pai? Eu perguntaria, entrando, com a porta fechando logo atrás de mim, e de repente, uma pressão seria colocada no meu corpo, sendo a gravidade aumentada da sala, não tão forte para mim ainda conseguir andar, mas o desconforto era claro. Escute com atenção, Caim, eu irei te treinar para você se tornar um grande guerreiro, e controlar seu poder, então esteja aqui todo dia a esse mesmo horário, entendeu bem? Diria Vegeta, sério como sempre, mas estava animado por dentro para ver do que eu seria capaz no futuro.